Então, bom dia e que Deus nos abençoe. Agradecemos a Ele pela chuva e este momento que estamos aqui reunidos. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar. Hoje, como está faltando o irmão Paulo, o irmão Antônio, não vou pregar o Evangelho de Marcos. Vamos pregar Salmos 40, que nunca preguei. 40, dá um estudo bom lá para nós. E vamos ver lá Salmo 40. Salmo 40? Salmo número 40. Por causa não está o irmão Antônio, não pôde vir, vai poder. Irmão Paulo, está escrito o título assim: a obediência é melhor do que o sacrifício. Então, às vezes a pessoa faz um sacrifício, mas não com obediência. A obediência, ela é voluntária, por amor, ele está sendo obediente. Sim. Então, agora, às vezes a pessoa faz o sacrifício, mas obrigado. Então, não é pela obediência, é por ser obrigado a ele fazer. Então, Salmo de Davi para o músico maior. Está escrito músico mor. Músico mor, quer dizer, músico maior, eram salmos. Ele fala: esperarei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Vai sim, vai, amém. Então vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por estamos aqui poucos, né? E espero que venham mais. Choveu bastante, estava chovendo até agora, né? E agradecemos pela noite que nos deste, agradecemos a Deus. Nós temos motivo para agradecer a Deus em tudo. Então vamos orar. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, viemos aqui, mais este momento aqui pela Tua misericórdia, Tua ajuda, de trazer nós até aqui, e dar o ânimo para Te servir, ânimo para falar de Ti, ânimo para ouvir de Ti. Pai Santo, pedimos a Ti que abençoe nos cânticos e possamos cantar os cânticos espirituais que Te agradam. E pedimos em favor do estudo da Tua palavra no livro de Salmos. Tu me ajude, me ilumine, e os que vão ouvir também, e os que vão ouvir em casa, pela live. Pedimos em favor dessas pessoas, família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, todos os parentes, e todas as igrejas, irmãs, igrejas locais, qualquer lugar que elas estão localizadas, que Tu colocaste, Senhor. Pedimos em favor delas, dos líderes que vêm dirigindo, liderando essas igrejas, guiado pelo Teu Santo Espírito, e todos os irmãos, por Jesus Cristo, amém. Quem? E agora? Bom dia. Irmão Paulo, no show do primeiro. Foi, chuva. A mulher fala com dó do irmão Paulo. Vamos que vai vir com chuva, eu não sei, não. Mas. Então foi pedido no 186, vamos cantar. Oh, chorar,
O outro pedido foi isso. 278. 278. Sai bem? Ou 283? Mais perto.
Bom, na falta que não está o irmão Paulo, que ele sempre todo domingo ele está, irmão Antônio, vamos lá em Salmos 40. Salmos 40. O título aqui em cima está escrito: a obediência é melhor do que o sacrifício. Porque a obediência, quando a pessoa obedece, ele está sendo humilde, voluntário, obediência com amor, do que ele fazer um sacrifício por obrigação, obrigado. Se a pessoa faz um sacrifício obrigado, se for para ele obedecer por vontade própria, ele não faz. Então, a obediência é melhor do que o sacrifício, fazer por amor. E também está escrito aqui nessa versão aqui, Salmo de Davi para o músico mor, que quer dizer para o músico maior. Quem será aqui o músico maior aqui de uma orquestra? Deve ser o regente da orquestra, o músico maior. Então é um salmo para ele. E no caso, esses salmos também para Davi e também Jesus Cristo. E o Davi, que é o segundo Davi divino, ele é o maior de todos, em quem nós devemos esperar, que fala aqui, pode marcar o versículo primeiro, a gente vai explicando, depois eu vou ler. Nós estamos em pouco, em 3, mais 4, né? 3 irmãs e eu. Então, mas Deus está aqui, o Espírito Santo, vamos aqui para estudar a palavra de Deus e louvá-lo. Pode ler. Serei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Olha bem para vocês verem. Então ele fala, o salmista aqui, ele fala que ele esperou com paciência. A palavra paciência, paciente, ela chama a nossa atenção. Se nós formos prestar bem atenção, ela chama-nos a atenção, quer dizer que ela nos exorta, ela nos alerta a aprender a esperar com paciência. Também como diz o salmista. Então ele falou: esperei com paciência no Senhor. Não é esperar com paciência em mim mesmo nem outro. E ele se inclinou, ele está dizendo, para mim, porque ele esperou com paciência. E ouviu o meu clamor. O pensamento é este, que quem não tem paciência de esperar, o que é? Falta de fé. A pessoa quando não tem paciência de esperar, porque ele não está confiando naquilo, então ele quer já que seja logo. Espera um momento, fé e esperança. Se a pessoa nessa situação, ele sempre vai sofrer. Eu tive experiência por mim, tem vezes que não está falando de fé na salvação, fé naquilo que vai dar certo, você não está vendo que vai dar certo. E a gente sofre depois as consequências. Porque Deus, às vezes, pode demorar a nos atender. Às vezes, ela atende no momento que Deus sabe a necessidade nossa, quando é urgente e quando não é. Se esperamos algo de alguém aqui, sabe que dependendo de Deus querer ou permitir, ou sim ou não.
Então, é aqui nesta vida que nós devemos. Lá em Tiago, capítulo, não vou pedir para vocês lerem, que tem que ir lá procurar e tudo, né? Em Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó, e agora vós, olha o que Tiago diz, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Ó, a proposta, né? O pensamento, o plano do cidadão aqui. E contrataremos e ganharemos. Contratar o quê? Pessoas, trabalhadores, funcionários. Ganhar o quê? E vão ganhar dinheiro. Eles vão contratar uma obra. Então ele falou, e agora que vou dizer? Então ele falou, agora vocês vão dizer, amanhã iremos tal cidade. Então, aqui nós vemos que os planos do indivíduo, que não inclui Deus no plano dele, não consulta Deus. E no 14 ele diz, eu digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então a nossa vida em relação à eternidade é um vapor, desaparece, e desaparece rápido, porque eu parece que ontem tinha 18 anos, passou, depois a gente vai sair do adolescente, vai passar rápido, já está perto dos 71. Já está perto, é fevereiro. Perto. E ali vai. Como o irmão Paulo diz ontem, está mais perto da morte de que quando eu tinha 18 anos, quando eu nasci. Estou perto de encontrar com Cristo. Que se eu morresse naquela situação, não encontrava com Cristo. Mas graças a Deus que não, que eu me converti. Então ele explica aqui o fato de que não sabemos o que pedimos, embora Deus saiba. O amanhã, nós não sabemos. Ao fazer planos sem consultar a Deus, às vezes erramos, fazemos. Vai falar, depois que vai pedir a Deus, faz os planos antes, para consulta a Deus. E se nós não considerar que nós não somos nossos próprios guias, considerar que Ele que é o nosso próprio guia, deixar Ele guiar nossos planos. Às vezes nós consideramos nós mesmos que nós somos próprios guias, como diz o ditado popular, somos donos do nosso nariz, somos donos nada. Então significa que se o Senhor não dirigir nossas vidas, então tudo se perde. Tem que dirigir a vida nossa, cada dia. Então Tiago apresenta aqui, ele repreende a pessoa que vive a sua vida em qualquer consideração sem consultar a Deus. Não considera a Deus. Ele já vai pensando e fazendo e prometendo, pensando, fazendo os planos. Tal pessoa vive sem respeitar a soberania de Deus. O 15. Em lugar do que devias dizer, aí ele deu a resposta, em lugar, ele fez tudo errado. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Irmãos, isso aí deve estar, irmãos que outros assistirem. Isto, irmãos, deve estar. Não esquecer de falar completo, se puder. A gente vai falar, se Deus quiser, eu vou, se Deus permitir. Está pondo o nome de Deus. Olha bem. Se Deus quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser a palavra refere-se aos eventos futuros, não o que passou, não o presente, que são condicionais. Aqui a primeira consideração em todos os planos para o futuro deve ser da soberania de Deus, da vontade de Deus. E o 16: mas agora vos gloriais, Tiago dizendo, em vossas presunções, em vossos teimosia, em vossos orgulhos.
E ele fala assim, então os prazeres, né, do eu, né, toda a glória tal como esta é maligna. Gloriai no nosso próprio poder e as realizações. Não, gloriai somente no Senhor. Para tudo tem o seu tempo determinado por Deus, porque não é o momento apropriado para nós receber o que pedimos. Assim não é o momento. Você vem pedindo. Eu venho fazendo dois pedidos frequentes em todas as minhas orações. Ainda não foi atendido o pedido. Eu peço a Deus. Em vez de quando eu ouço uma notícia, um recado, eu estou orando a Deus. E que chega lá. Um dia sai. Então, é isso que nós devemos fazer. Então, irmãos, primeiro, Ele amou-nos de tal maneira que deu seu Filho. E seu Filho, na morte dele na cruz, ele expiou todos os nossos pecados. Ele foi o nosso substituto. E admitiu como se tivesse sido dele, o pecado dele. Ele admitiu. Jesus admitiu, ele aceitou com amor, de bom grado. Como fosse os próprios pecados dele, embora sendo nossos pecados. Ele foi nosso substituto. E sendo assim, nos estimula a prosseguir com uma vida caminhando, como nós estamos aqui, pelos seus caminhos. Nós temos que caminhar no caminho de Cristo, um caminho santo, em confiança absoluta em Deus. Isso nos faz acreditar nas promessas de Deus. Isso nos faz acreditar que as promessas de Deus nunca falham. A do homem falham. Que falando de nós também. Ele nos proporciona modelos para aperfeiçoar a confissão com fé e esperança. Tudo isso dependendo dele, no Senhor. Que se for da vontade dele, nós vamos ter o nosso desejo realizado. Oração e louvor. Adoração, cultuar sempre Ele, sempre, não é algumas vezes, em todos os momentos de nossas vidas. E Ele nos liberta dos poderes das trevas, porque Ele já realizou na cruz. Em Colossenses capítulo 2, 14, 15, diz, onde ele riscou a cédula que era contra nós. Nós lá fala que ele cancelou, ele riscou. A cédula é uma dívida que o credor, ele tem o devedor para o credor que ele pegou um dinheiro emprestado. Então ele preenche uma cédula, né, uma promissória, um documento constando tudo. Isso na minha vida, no tempo eu fiz bastante isso, usei muito isso. Então você assina embaixo, tal tempo você vai pagar juros. Agora aqui é comparado assim, a nossa cédula, dívida para com Deus era grande, é imenso. Então aquilo lá nós nunca ia conseguir pagar, a dívida do nosso pecado. O que Jesus Cristo fez? Lá fala, ele riscou a cédula que era contra nós. Então está arriscada, mas ele precisa aceitar. Então, agora o 2, lê aqui em Salmo, versículo 2. Tirou-me do lago horrível, do encharco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quem é que tirou? Foi Deus. Ele está falando. Deus tirou. Sabemos que a condição é miserável do homem, do pecador. A condição do pecador é miserável perante Deus, irmãos. Só Deus pode resolver a situação. Então, por que não esperar nele com fé e amor e esperança?
A principal necessidade é da condenação, das quais só Deus pode tirar deste charco de luto. Ele tirou. Ele pode realizar isso, depende do ser humano se converter e aceitar, através da morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz. Ele faz isso. Agora, que já foi realizada na cruz do Calvário, está tudo pronto. Quando alguém aceita Ele em sua vida, a vida no seu coração, será salvo. E também os da casa dele, como Paulo disse lá para Silas, Paulo e Silas, falou assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Foi para o carcereiro: será salvo tu e a tua casa. Porque nem sempre acontece isso, mas a maioria das vezes talvez sim, porque ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por causa, ele vai trazer o testemunho de Cristo, da salvação de Cristo que ele teve para a família. Então, onde ele morreu para nos salvar, na cruz, da ira, ele morreu para isso, para tirar a ira de Deus. O único que faremos é nos aceitar o que ele fez, a única coisa. E se arrepender, primeiro tem que haver o arrependimento, confiar nele. Muitos falam que confiam, mas não confiam. Muitos falam que amam a Deus, mas não amam a Deus. Muitos falam que creem em Deus, mas não creem, não provam. Porque quem crê em Deus, crê no Filho dele. É isso que ele diz, que é para crer no Filho dele. O sacrifício do Filho dele na cruz. As palavras que Jesus pregou, que ensinou. Olha, isto falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se humilhou de uma tal forma, de um tal imenso do amor dele na encarnação, para se fazer homem, para poder vir aqui para nos salvar. Versículo 3. Eu pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Viu só? Ele diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Como vamos ver, irmãos? Como nós vamos ver isto? Como vamos esperar? É somente pela fé e muita paciência. Agora, em vez de nós cantarmos os cânticos velhos que nós cantávamos, eu cantei muito para o mundo, louvando a criatura, tudo, as músicas que falam de mulheres, fala de amor, fala de paixão, fala de tudo, aquelas músicas sertanejas, caipira, raiz, mas só que ele pôs um novo cântico na minha boca. Então vou cantar o hino ao nosso Deus. Vamos cantar o hino. Ele diz aqui, ele tirou, pôs um novo cântico na minha boca. Ele pôs. E nós temos desejo de cantar, como cantamos. Cantai, cantai, mais perto quero estar do Senhor. Então vamos cantar um hino ao nosso Senhor com a igreja dele. Canta solo, canta no lugar que estiver trabalhando, no serviço, mas cantar com a igreja dele, em gratidão pela nossa salvação.
O que nós vamos fazer aqui? Passear. O que tem de bom para passear? Quando a gente vai passear, você vai para uma satisfação, o prazer da carne, né? Vai para um passeio, é um recreio, é um divertimento. Aqui não. Aqui nós vemos por gratidão a Ele. Confiar que já que Ele é o que perdoa pecado de seu povo, e aquele que ainda não é, procura a ser quanto antes. Irmãos, olha, quem ouve a live, alguns ouvem, deve prestar bem atenção no que é pregado aqui, nesta igreja e neste púlpito. Deus, Deus, Ele espera com paciência o homem se arrepender. Deus esperou com paciência a mim. E agora lembrar quantos anos eu tinha? Foi em 94, nasci em 55. Foi bastante anos que Deus esperou com paciência. E outros novos. Irmãos, tudo tem o tempo. Para arrepender dos seus pecados e aceitar o perdão de Deus por meio da morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz. 4, começando de novo na casa. Demora porque a explicação é bastante, vai, né? Gostoso. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não tende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém. Olha a palavra que ele disse a primeira, bem-aventurado. Os irmãos, bem-aventurado é um felizardo, pessoa feliz. O homem que põe no Senhor a sua confiança. E o Senhor aqui com letra maiúscula. Quer ver? Olha aqui. É o 4 aí, ó. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os soberbos, como diz o Montavícola, soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Irmãos, irmãs, confiar em alguém é uma coisa, não qualquer alguém. Agora, confiar em Jesus Cristo, o resultado é outro. Se confiar no homem, o resultado às vezes é bom, às vezes não. Agora, confiar em Jesus Cristo, aí o resultado é ótimo. Confiar em Jesus Cristo. Agora, se não confiar nele, o resultado é um mal-aventurado, o contrário aqui do bem-aventurado, um mal-aventurado, sem salvação, e por aí vai, miserável, sem o Salvador, sem o perdão de Deus, porque Deus perdoa os pecados quem aceita Jesus Cristo, é no Filho dele, senão Deus não perdoa, e direto a Deus não tem perdão. 5. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Amém. Eu só, muitas são, não é pouca não é poucas, muitas são. Senhor meu Deus, ele fala, o salmista falando, as maravilhas que tem operado para conosco, e nós devemos, isso aqui é um cântico, irmãos, salmos, porque não fala capítulo do salmo, fala número, porque é número. E quando tem aquela palavra sela, ou selar, acho que é selar, que alguns têm, aí o Monferde falou, e um dia eu consultei também no Google, a palavra é pausa.
Porque estão cantando, a orquestra cantava, estão cantando. Que um hino vê que tem uma pausa, uma estrofe tem a pausa. Então é por isso. Então ele fala: maravilha que tem operado para conosco, que os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podia contar. Quer dizer que nós não conseguimos contar tudo do Senhor. Mas por mais que nem vivemos, nós vamos conseguir falar todos os benefícios do Senhor. O que Ele fez na nossa vida, nós sabemos, até certo ponto. Mas falar dele, tudo que é pouco. O bem, falar bem dele. Então, é estranho que algumas igrejas, irmãos, irmãs, evangélicas, declaram que o homem, depois de salvos, ocorre o risco de perder a sua salvação. Mas é muito estranho isso. É porque não presta atenção no que é eternidade. Quando Jesus disse, em verdade, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou na morte para a vida. Vida eterna, vida sem fim, não acaba, é a nossa alma. O corpo não é eterno, o nosso corpo. Vai ter uma mudança. Vamos ressuscitar um dia, na vinda de Cristo. A salvação é eterna em Cristo, mas o salmista diz que as maravilhas de Deus são muitas. A salvação é eterna e as maravilhas dele são muitas. Estão registradas em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, a nossa tem fim. É o remédio para a nossa crise, que são numerosos na Bíblia. É o remédio. Ela trata com toda a classe de problemas, e muito mais do que se pode imaginar. A palavra de Deus, o remédio que Deus tem em Cristo para nós, trata com todo tipo de problema. Não como o mundo religioso creem ou pensa, como eles creem, como pensa. Primeiro curar a sua alma que está enferma, não procurar curar o corpo, doença, prosperidade. Não adianta, não é isso. O que adianta? O médico da saúde cura a saúde, morre, vai para o inferno. Preocupar é com a alma. Romanos 8, versículo 3, diz Paulo: a alma está enferma pelo pecado, morte espiritual, está morto espiritual. Versículo 6, irmã Osmarina. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Amém. Olha, diz sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste, abriu os ouvidos, o ouvido estava fechado, ele abriu os nossos ouvidos. Que sacrifício e oferta não quiser. Vamos fazer oferta de sacrifício? Não, o sacrifício é de Cristo. Ele fez o sacrifício em nosso lugar. Holocausto, expiação. Você está fazendo penitência, derramando sangue, sacrifício, holocausto, pelos pecados, não reclamaste. O desagrado de Deus, o homem desagrada muito Deus, pelos sacrifícios humanos, sacrifício de animais, sacrifício podre, não tem como falar, oferenda de animais,
E é definido no capítulo 10 de Hebreus. Deus não aceita sacrifício. Apesar disso, Deus não tem conflito em declarar, deleitar-se, né, no grande sacrifício de seu filho no Calvário. Pelo contrário, o contraste aumenta esse deleite. Deus tem deleite no sacrifício quando alguém aceita o sacrifício do filho dele. Deus tem deleite, versículo 7, irmã Cássia. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito o meu respeito. Amém. Olha, essa versão sua é diferente. Lê novamente, porque vou acompanhar aqui agora. Lê novamente. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Essa é do Mão Paulo? É. Por isso, então, é a Genebra lá que eu tenho lá. Achei interessante, que não li nela. Peguei isso aqui de última hora, cedo, pensei, eu vou mudar o estudo, que estudei Marcos bastante, né? Então eu tinha escrito aqui, achei interessante. Então eu disse, quem disse? Foi Deus. Então disse, também está boa essa aqui, ó. Eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito. Está escrito no livro, no rolo. Que aquele tempo era rolo, começou, né, pele de animais, um rolo, no Antigo Testamento, está escrito. As palavras, eis aqui vem, indica a sua encarnação, falando, eis que aqui vem a sua encarnação. E a palavra livre é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Neste livro, irmãos, está gravado a respeito que ele ia nascer homem e sofrer sacrifício. Infelizmente, o mundo tenta inventar, quase sempre isso, outro Deus. Enquanto que a igreja dele louva, vamos dizer, ora e prega o seu sacrifício expiatório, muito diferente. Agora, o 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. Olha o que o salmista diz: deleito-me, ó Senhor, fala Jesus, em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. A encarnação expiatória fora indispensável e preditas a respeito dele e prescrita a ele nas Escrituras. Ele falou: deleito-me em fazer a tua vontade. Então o Deus Filho, o Filho falou: deleite fazer a vontade do Pai. E nós, como filho adotivo, devemos ter um deleite, o prazer de fazer a vontade do Pai Celestial, em primeiro lugar. Então, faz essa declaração de que ele sentia prazer em obedecer. Está falando isso, em obedecer estes preceitos, fazendo a vontade do Pai. Então, essa é uma declaração, meus irmãos, do Filho, de que ele sentia prazer. Veio para sofrer, veio para ser zombado, veio para sofrer a crucificação, mas sim, com prazer, que sabia que ia fazer uma obra imensa para tirar toda a humanidade perdida, a alma condenada para o inferno. Sabia que ia ter uma grande vitória, uma grande honra de pagar os pecados que ninguém conseguiria pagar. Você imagina só, bem, ninguém consegue fazer nada, tem um problema assim, ninguém resolve, vai um, não dá certo, vai outro, não dá certo, outro tenta, não dá certo, outro peleja, aí vem outro, peleja, fica pior, aí vem um diferente. Pronto, qual é o problema? Eu resolvo, assumo tudo essa culpa aí. Ninguém está assumindo culpa, ninguém. Está tudo se justificando. Então cada vez vai pior.
Uma comparação, para a gente entender. Agora veio um, não, eu resolvo. Eu vou assumir toda a culpa sem você, o substituto. Por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quantas pessoas querendo salvar da sua religião com seus esforços e sendo desprezando o Filho de Deus. Porque não somente se encontravam no livro da vida, mas também em seu coração. Irmã Osmarina, já é o último versículo. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Olha aqui, em particular, aqui destaca a proclamação da justiça divina em público. Eu falei, preguei a justiça na grande congregação. Na grande congregação, tudo reunida. Ele pregou a justiça. Eis que não retive, quer dizer, que ele não segurou uma palavra, não segurou nada, ele falou tudo que tinha que falar. Ele fez, nos lábios dele, falou tudo. O Senhor, tu sabe, então ele fez tudo. Não teve receio de falar do inferno, que será condenado, vai para o inferno. E nós devemos também não ter receio de falar. Então, demonstrando aqui o desejo do salmista de compartilhar as boas novas com os outros. Então, o salmista, como é que ele viu isso? Ele recebeu, ele compartilhou. Está escrito para nós. Então, embora a autoria específica do salmo não seja explicitamente declarada, a tradição geralmente atribui a Davi. A tradição, mas ninguém tem prova disso, ninguém tem certeza, né? Mas porque o Davi é o Davi que veio falar, o segundo coração de Deus, imagina, Davi, o rei Davi, amém? Então vamos parar no versículo. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Oramos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por ter permitido, suspendido a chuva neste momento, o culto, para nós cultuar o Teu santo nome, para te louvá-lo e para falar das Tuas palavras. E nos dê um bom dia, possamos, de acordo com a Tua vontade, Tu permites, Pai, e que nós viemos entrar nós à noite aqui novamente, cultuar do Teu santo nome. Pedimos em favor do irmão Paulo, na viagem que ele está fazendo, que livre ele daquela complicação da saúde dele, que Tu conheces os corações, ajude ele, a família que está trazendo na viagem, livre de qualquer tipo de mal. Peço também em favor do irmão Antônio também, sobre porque ele disse que não poderia vir hoje. Cuide dele também, as coisas que ele estava procurando a fazer. E os demais irmãos, por Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Agora vamos louvar o Senhor, depois estamos despedidos. Vamos cantar, chegar na cruz. É 282. A não ser que esteja um pensamento.